Olá, meus amados e amadas do signo de Escorpião. Vamos à mensagem da espiritualidade para essa semana. É uma leitura atemporal. A partir do momento que vocês visualizarem, é o sinal do universo para vocês. É uma leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Escorpião. Essa leitura, meus amados, é um recado geral da espiritualidade para a situação da vida de vocês. Pegue aquilo que ressoar, o que não ressoar, gratidão, jogue para o universo. Lembrando que minhas leituras são intuitivas, meus amados. Sou apenas um instrumento de Deus. Vamos ver o que a espiritualidade tem a ofertar para vocês essa semana. Vamos lá. Uau. Meus amados, peço que clique, compartilhe, se inscreva no canal, dê as suas... eu sou muito aberta a dicas. De repente, o que vocês querem ver no canal, sobre o signo de vocês. Vamos movimentar esse canal que eu trouxe para trazer informações da espiritualidade para vocês. Lembrando que eu sempre digo que eu sou um instrumento divino devido a não me sentir melhor ou menor que ninguém. Sou apenas um instrumento. Eu canalizo as informações. Gostaria que as informações fossem para todos. É lógico que a gente sabe que é para às vezes é para uma pessoa, mas estamos aqui fazendo nosso trabalho. Então curtam, compartilhe, ajude o canal a crescer. Estou aberta a dicas, meus amados. O que vocês gostariam que eu buscasse de informações para vocês? A espiritualidade está dizendo que vocês estão no momento de vulnerabilidade e liberdade. É um momento de liberdade na vida de vocês, aonde por mais que vocês se sintam em alguns momentos vulneráveis às situações à volta de vocês, vocês têm que confiar, aprender com as experiências. Nada acontece por acaso, não existe o acaso dentro da espiritualidade. Não cai uma folha de uma árvore sem que não seja vontade divina. Então eles estão falando aqui, confie, acredite, aprenda com essas experiências, espere por milagres, porque os milagres existem. Às vezes vocês estão passando, não é para todos, claro, por uma situação muito difícil, ficam meditando, pedindo a Deus. Pode ser uma dificuldade financeira, profissional, amorosa, familiar. E a espiritualidade fala assim, agora é o momento de vocês acreditarem, aprenderem com essas experiências. E esperem por milagres, meus amados. Momento de vulnerabilidade com a tempestade. Então, mostra aqui que vocês estão passando por alguma dificuldade, sim. Pode ser tanto de aspecto profissional, financeiro ou amoroso. Então, acolha-se, confie. Existem pessoas ao lado de vocês que amam vocês de verdade. Aqui eu vejo alguém tendo um apoio da sua irmã, da sua irmã. Seus amigos que podem ser considerados como irmãos. Vocês não estão sós. Além de Deus e toda a espiritualidade, tem também pessoas que amam vocês de verdade. Não duvidem disso. A responsabilidade. Eu vejo alguém aqui assumindo a responsabilidade da sua vida. Buscando metas, projetos, principalmente para quem for aspecto profissional. Vocês sabem o quanto vocês caminharam para chegar até aqui. E por mais que tenha uma diversidade, eles estão dizendo que vocês não estão só,
e que atente aos sinais do universo. A espiritualidade, ela não falha, assim como Deus. E aprenda com esse aprendizado. Porque o enforcado aparece aqui numa estagnação. Então, provavelmente, essa vulnerabilidade ela vem de um momento parado, de vocês sentirem andando em círculo e não conseguindo dar caminhada à vida de vocês. Mas esse ensinamento é para que vocês aprendam a olhar a vocês. O que vocês querem para a vida daqui para frente? Olhar no espelho da alma. É isso que Deus está pedindo. Porque a hora que vocês conseguirem entrar dentro do seu eu maior, vocês conseguem encontrar o sol, o sucesso. O sucesso em todas as áreas, meus amados. Vocês vêm passando por muitos altos e baixos nos últimos tempos, aonde o julgamento fala assim, calma, Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus lhe dará uma nova oportunidade. E não se preocupe se porventura alguma pessoa tentou lhe prejudicar em seja qual área. Porque aqui é a cobrança. O que a gente faz, a gente colhe. E nós colhemos aqui. Lê do engano, se a pessoa acha que a gente vai colher em outra vida. É aqui. É o passar literalmente na pele. Então, acalma-te o coração, seja para quem, irmão ou irmã, que eu estou acessando essa energia. O recado é, você sabe aonde vai chegar. Por mais que seja difícil carregar esse fardo, você não precisa carregar ninguém nas costas. Você precisa ter a consciência que você vai chegar nessa montanha. Mas elimine bagagens, elimine pessoas que pesam ou que, de certa forma, desequilibram o emocional de vocês. Ou é vocês que estão desequilibrados emocionalmente devido a tanta coisa vindo na mente de vocês, mas ao mesmo tempo tudo acontecendo à volta de vocês. Aonde vocês respiram, confiem no Criador e esperem por milagres. E façam isso só. O processo de solitude, que é o eremita aqui, fala, tenha paciência, os seus planos vão ser concretizados, vocês vão conseguir encontrar a luz nessa caminhada, mas às vezes a gente precisa ser só, solitário, olhar a vida com outros olhos. Esse momento de estagnação, ele está fazendo o quê? O que eu tenho que aprender com isso? Primeiramente vem uma sinalização, silêncio, silêncio dos seus sonhos, silêncio dos seus objetivos, silêncio de onde vocês querem chegar. Faça essa caminhada sozinho para que vocês obtenham vitória. É o recado inicial. Agora eu vou entrar com o povo cigano, tá? O cigano na mesa, onde nós vamos ver o que o povo cigano fala. Virou a carta do obstáculo. Aí caiu a pedra. A carta de Xangô. Xangô respondendo assim para vocês: acalma-te teu coração. Para vocês escalarem essa montanha, há adversidades, há momentos de dificuldade, mas quando chegarem no topo, vocês vão ser vitoriosos. Não duvidem disso. Aqui pode ser que vocês precisem fazer uma viagem, seja negócios, trabalho, viagem também de férias, adaptem a situação, mas aqui questões que vocês têm que sair de uma certa zona de conforto. E é aquele momento que está dando um sacode na vida de vocês, que é justamente que nessa fase vocês vão conseguir encontrar a força de vocês. Vocês vão conseguir respirar e eu vou subir essa montanha sim. Eu vou chegar lá, porque lá é o meu lugar. Eu quero tal objetivo e eu vou concluir, porque eu faço isso com o maior dos meus sentimentos. Eu falo com a verdade da minha alma. Eu quero obter o resultado na minha vida favorável em todos os sentidos. No aspecto
é profissional, eu falo com pessoas que fazem o seu trabalho por amor. Mas há adversidades. Se eu estiver sentindo ou buscando na parte amorosa, aqui está tendo alguns obstáculos, para alguns de distância. Mas Deus fala, quem cuida de ti não dorme, meu amado, minha amada. Eu sei o quanto que vocês caminharam, quantos objetivos, às vezes não concretizados, que vocês almejaram, mas porque não era o tempo. E agora chega a hora. Só faça em silêncio. Virou, ela saltou, gostaria que vocês vissem, mas a cruz, ela fala do reconhecimento público. A cruz, por que eu falo do reconhecimento público? Temos um 6 de paus. 6 de paus é a vitória. Mas essa vitória, meus amados, não é fácil. A gente às vezes precisa ir para uma guerra interna, uma guerra gerada por nós, por nosso medo, por nossas inseguranças. De algum momento eu não sou capaz. E Deus pega e fala assim, vocês são capazes de chegar mais além do que vocês já chegaram. É só confiar, porque vocês estão tendo uma vitória, uma libertação na vida de vocês. Portal 66 para vocês, aonde vocês vão aprender com essas experiências, para que vocês cheguem de uma reciprocidade na vida de vocês, porque o 6 de ouros é o dar e receber na mesma medida, e isso ela pode estar sendo tanto no aspecto profissional como amoroso. Para vocês chegarem aonde vocês querem neste momento, é necessário sacudir a poeira e seguir em frente, porque vocês conseguem. A âncora, ela fala de um momento de estagnação, mas ela também fala de uma solidez financeira. Ela fala, o momento algum, às vezes está estagnado, sim, mas a vitória chega. A vitória chega. Não tenham medo, isso é um processo para vocês atingirem uma maturidade na vida de vocês. Aqui pode ser que vocês estejam tendo alguma dificuldade, repetindo alguns padrões que vêm dos seus pais, e é meio que é um momento. Aqui me lembrou a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Que ela foi passear no bosque para ir até a casa da avó. E ela não teve medo de andar no bosque. Ela não teve medo, mesmo encontrando um lobo mau. Às vezes a gente encontra lobos maus na nossa vida, mas fazem parte de um aprendizado. Clarificando a criança, a âncora e o rei de ouros. Aqui eles pedem que vocês equilibrem suas finanças. O dinheiro, ele fala de prosperidade, ele fala de viagens. Eu vejo que é o momento de vocês aprenderem a equilibrar as suas finanças. Não repetirem certos padrões que às vezes vêm lá do seu pai e da sua mãe. Trabalhar essa parte de forma tranquila. Eu vejo claramente dinheiro e oportunidades financeiras na vida de vocês. Aonde essa dama com os 6 de paus e a cruz fala, é o momento da sua libertação. É o momento de vocês chegarem nessa caminhada e fazer por onde merecer. E o trevo clarifico com os írios, prosperidade à frente. A prosperidade tá muito claro aqui. Essa prosperidade vocês precisam fazer por onde? Eu preciso estar tranquilo, eu preciso confiar, eu preciso trilhar uma meta, eu preciso colocar objetivos na minha vida, eu preciso cuidar do corpo, mente e espírito para que eu atinja um 6 de ouros na minha vida. E quem faz isso por mim? Somente eu. Eu tenho pessoas que me amam ao meu lado, porque nós já vimos, mas hoje vocês que têm que dar a cartada final. Clarificando o peixe, o cavaleiro de paus com o 2 de ouros, equilíbrio financeiro.
Eu vejo vocês passando por um momento que vocês vão precisar reformular seus gastos. Eles estão falando assim, é equilíbrio, porque a prosperidade chega. Olha outro peixe aqui. O peixe sempre representa prosperidade. O cavaleiro de paus fala movimentação muito rápido. Pode ser que vocês fechem um negócio que alivie a vida de vocês. Pode ser que vocês assumam um outro trabalho ou tenham uma outra ideia que vai levar a essa guinada financeiramente. Clarificar a dama. Uau, 10 de ouros. 10 de ouros fala que com a racionalidade, com uma centralidade nos seus projetos profissionais, vocês chegam a uma construção financeira, a uma estabilidade, a uma concretização financeira. Vou clarificar também os írios, uau, com um rei de ouros e um pajem de copas. O que fala aqui de uma reestruturação profissional, uma reestruturação financeira e também no aspecto financeiro, adentrando a vida de vocês, aí adapte-se passado ou presente. Um rei de ouros, uma rainha de ouros, de alguém que quer uma estabilidade amorosa. Aqui eu vejo tanto para negócios como amor, porque temos um cavaleiro de copas. Alguém adentrando a vida de vocês, e aí adapte-se novo amor ou presente, mas é um rei de ouros, alguém que hoje toma uma decisão de se adentrar a vida de vocês e mostrar que querem uma aliança com vocês. Então aqui temos parcerias tanto profissionais como amorosas. Há um momento que a espiritualidade está dizendo que chegou a sua hora. Chegou a hora de vocês darem uma guinada na vida de vocês. E nós estamos aqui para vos ajudarem. Eu escutei. O 8 de espada, ele fala, chega de sofrer. É o momento de vocês buscarem uma maturidade e superar esse 8 de espada. Porque o 6 de copas, eu vejo que aqui alguém está repetindo padrões familiares. Seria interessante vocês procurarem uma constelação familiar para trabalhar esses padrões que vêm da ancestralidade de vocês, tá certo? Para quem vai entender. 10 de ouros. Ou alguém já fez a constelação. 3 de copas. Aqui eu vejo uma celebração. Uma celebração tanto profissional, uma celebração, o surgimento de uma nova pessoa na vida de vocês. Clarificar. O 10 de espadas, com essa... Eu vejo que uma fase... Se vocês estão separados de alguém há muito tempo sozinhos, o 10 de espada fala que já saiu... Chegou o momento de vocês levantarem voos. E se vocês estiverem, porque o 2 de espada e o 7 de espada... Se possivelmente vocês estejam passando por um obstáculo amoroso, no amor, é o momento de ter uma conversa com um ser divino, uma ser divina da vida de vocês, para ver o que vocês querem da vida daqui para frente. Se vocês estão há muito tempo solteiro, aqui claramente fala, 9 de copas, desejos sendo realizados no amor. Então, de qualquer forma, o desejo amoroso de vocês vão ser realizados. O 4 de espada fala, é o momento de sair, soltar esse apego, porque tem na vida de vocês também uma rainha de espada com 3 de ouros. Aqui tem uma conversa que é definitiva para muitos de vocês em relação... Ou eu vou continuar, ou eu saio dessa relação, para quem está num conflito amoroso. Se vocês estão sem ninguém, é o momento de vocês saírem e abrirem para este amor. Vamos ver o que Maria Padilha tem para vocês. Gente, ó, padrões.
Ao vocês cuidarem desses padrões repetitivos de ancestrais, familiares, o dinheiro entra. Tem dinheiro aqui. Aqui vocês precisam se comunicar mais para quem trabalha com a parte de vendas. E de novo confirma uma mudança de vida. E aqui tem viagem, pode ser viagem a trabalho ou a passeio. Só que eu vejo vocês com alegria e comemorações. Uau! Lógico que nós vamos dar uma diquinha no amor com Anjos do Romance. Vale a pena esperar, vale a pena dar um tempo, ou valeu a pena dar um tempo para se curar, para trabalhar o seu espiritual, o seu autoconhecimento, trabalhar o seu amor próprio. Vai valer a pena todo esse esforço, porque vocês foram divinamente guiados pela espiritualidade. Gente, aqui confirma, tem uma viagem de lua de mel aqui, tem uma viagem, um fim de semana, um feriado. Adapte a situação que tenha encontros românticos. E aqui alguém querendo te conhecer ou querendo entrar mais, sabe, é um momento de vocês dentro de uma relação, sejam para quem está ou para quem vira a estar futuramente, é alguém querendo conhecer a alma de vocês, querer, sabe, trabalhar um pouquinho mais nesse acolhimento amoroso entre vocês. É isso, meus amados. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. A minha agenda de julho está aberta, são poucos horários. E assim, meus amados, mandem dica, canal, eu gostaria muito de ouvi-los. O que vocês gostariam de ter no nosso canal? É isso.